Salve, pessoal. Você sabe que eu não gosto de pessoalizar o debate aqui, ao contrário, eu acho que a gente tem que buscar unificação na esquerda, mas tem alguns pontos que... E não gosto de fazer aqueles debatezinhos de um contra o outro, que um cara disse lá atrás e tal, e a gente faz essas tretas que o pessoal gosta, mas não é muito a minha praia. Mas quando o tema realmente ganha caráter de estratégico, caráter de importância para realmente os rumos da esquerda, e eu acho que vale a pena, tem que trazer, porque a gente tem que enfrentar esses temas. Eu vou trazer aqui uma posição. Nildo Orix é de um grupo que se autodenomina Revolução Brasileira e tal. É um cara qualificado, é um professor qualificado, não quero desqualificar ninguém aqui, mas vejam, ele fez um vídeo tratando da seguinte questão, que os revolucionários não teriam opção. Entre Bolsonaro e Lula, não teríamos opção. Porque no fundo, todos seriam a mesma coisa e tal, porque não muda nada na questão econômica, ou no principal, ele diz que não muda na questão econômica. E o que eu quero trazer aqui para debater? É que como a esquerda se coloca, essa esquerda que se diz revolucionária e tal, o que importa mais? É a sua coerência ou são os seus compromissos? Ou então, qual é o seu compromisso? É com a realidade, um povo, ou com as suas ideias? Né? Porque assim, o que a gente passa, se a gente parar para olhar assim friamente, só do ponto de vista teórico, se olhar assim, existe um candidato que defenda o socialismo? Não. Existe um candidato que defenda transformações estruturais no Estado? Não. Então, se tu somar um e um vai dar dois. Tá, então a esquerda revolucionária não tem um candidato. Mas, veja bem, aí uma questão de por que existe a esquerda? Essa é a discussão. É justamente para conseguir condições de qualidade de vida usando o Estado para melhorar a vida da classe trabalhadora. A escala 6 por 1, o fim dela, vai ser bom para os trabalhadores. Eu não posso, porque se tu pensar bem, não, peraí, só a escala 6 por 1 não é nada, porque o fim dela não resolve, porque não acaba com a exploração. Veja bem, mas ela vai trazer um mínimo de dignidade, um mínimo de conforto para os trabalhadores. Então eu tenho um compromisso com isso, se eu tenho um compromisso com os trabalhadores. Então dizer que numa eleição entre Bolsonaro e Lula não tem diferença, sabendo que já existiu um governo Bolsonaro e já existiu um governo Lula, e aqui no governo Lula se diminuiu a fome, se cria mecanismo para acabar, para diminuir com a fome, com a miséria, e no outro, com Bolsonaro, há uma ação do Estado para prejudicar os trabalhadores. Veja o que aconteceu na, na pandemia, desestruturando toda a capacidade de saúde de pessoas morrendo por causa de um canetaço, ou a falta de um canetaço. Então, assim, e isso é um sintoma da esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira faz o seguinte, assim, nós estamos andando juntos, nós estamos aqui em 10, mas se um dos 10 discordar de um ponto, ele acha que a sua ideia é mais revolucionária, ele vai criar um outro grupo. E aí, em nome da sua coerência abstrata, cria um grupo. Aí o grupo dos revolucionários. Aí daqueles grupos dos revolucionários eles vão sentar e vão divergir, porque naquele outro ponto, também do ponto de vista só na abstração, aquilo não me deixa tão puro, tão confortável com meus livros e o meu espelho. Vejam, inclusive é sintomático, tá? O professor esse está num lugar bem, num escritório bem parecido com o meu, nas suas condições boas de vida, e aí fica fácil tomar a decisão, né? Porque eu não vou sair do meu conforto para defender um cara que não está de acordo com os meus princípios. E eu não posso fazer política a partir de mim. A esquerda tem que fazer política a partir daqueles que pretende proteger, daqueles que pretende representar. E isso é uma questão de compromisso, cara. Então, assim, não tem como não ter opção. Não tem como tu defender o voto nulo numa situação dessa. É uma falta de responsabilidade política. E é isso. Tu pode dizer que eu vou dar todas as razões para ele. Se ele disser assim, analisar a política neoliberal, não sei o que, analisar o erro do governo, não sei o que, ele aponta no vídeo dele, inclusive, uma coisa esdrúxula para tomar essa decisão. Porque o Lula não questiona o STF.
convive com o STF de forma plena, não tem problemas com o STF, dane-se o STF quando uma pessoa não tem acesso à comida, a gás, a luz, sabe, a água. Então, assim, vejam, o que isso demonstra? O que importa mais são as ideias dele, do grupo dele, e não a condição de vida do povo trabalhador. Isso a gente tem que dizer claramente. Não dá para aceitar esse tipo de postura. Então, por óbvio, que sempre vai existir esses grupinhos sem representação objetiva, mas com umas ideias lindas. Tu lendo o papel assim, hein? Já sabe até como é que vai ser a distribuição do socialismo. A esquerda se tornou algo muito complicado. E a gente tem que romper com isso. E a gente tem que começar a partir dos compromissos. Não estou dizendo que não tem que ter crítica. Claro que tem que ter. Tem que bater, mas tem que bater organizando o povo. Não é bater dentro do seu escritório, tomando um vinhozinho, o seu uísque, e este governo não é revolucionário. Aí fuma um charuto, fala do Che, fala do Lenin, e não vai organizar os trabalhadores. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de coerência. Então, nesse ponto que a gente tem que botar o pé no chão e a esquerda tem que dizer o seguinte: vamos nos olhar e vamos ver o que a gente realmente representa, quais são os nossos compromissos, e vamos se unificar. A unificação da esquerda tem que partir de um objetivo primeiro, que é justamente ajudar o povo. É sim organizar os trabalhadores. E aí, gente, vamos puxando e vamos fazendo. Tem diferenças? Tem divergências? Tem. Mas assim, nós estamos tão mal, que as nossas diferenças assim, na prática não dizem nada. E essa é a responsabilidade que a gente tem que ter. Então, assim, tem diferença entre Lula e Bolsonaro? Tem. Quem não reconhece isso vive no mundo da lua. Vive no mundo bonito do Lenin, no mundo dos livros, do socialismo bonitinho, que tudo vai andar como eu quero da minha cabeça. Esse tipo de esquerda está fadado ao fracasso. E essa é a discussão que a gente tem que fazer. Que tipo de esquerda a gente quer retomar e reconstruir para o Brasil? Vamos pensar.